O vampiro de Niterói se declarava religioso e, em depoimento, afirmou que escolhia crianças como vítimas de suas cruéis sessões de tortura e, após a morte, afirmava que iriam direto para o céu. Ele preferia os meninos por serem mais bonitos enquanto tinham a pele lisa. Marcelo Costa de Andrade confessou beber o sangue de suas vítimas para, segundo seus delírios, se tornar tão bonito quanto elas. Olá, sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra. Marcelo Costa de Andrade, o vampiro de Niterói, é um serial killer brasileiro acusado de ter matado cerca de 14 meninos nas redondezas de Itaboraí, a cerca de 30 quilômetros de Niterói, Rio de Janeiro, entre abril e dezembro de 1991. Ele cumpre pena desde 1993 em manicômios judiciários e confessou 13 dos 14 homicídios atribuídos a ele. Marcelo teve uma infância problemática. Ele viveu parte dessa infância na Rocinha, que é uma favela do Rio de Janeiro. Vivia num lar desestruturado, onde a sua mãe, uma empregada doméstica, apanhava constantemente de seu pai. Foi mandado por um período para viver com os avós no Ceará, período esse em que seus pais se separavam. Refere também ter sido vítima de violência física enquanto morava com os avós. Tempos depois foi mandado de volta para o Rio de Janeiro, onde constantemente era vítima de maus tratos pelos novos companheiros de seus pais, tanto do novo marido da mãe quanto da nova mulher do pai. Nesse período também refere ter sido abusado sexualmente por um homem mais velho. Então, aos 10 anos de idade, Marcelo fugiu de suas casas, a casa do pai e da mãe, e preferiu morar na rua. Começou a cometer pequenos delitos e foi então internado em uma instituição que recolhia menores na rua, onde ele pôde ficar até os 13 anos. Essa instituição só acolhia jovens de 3 a 14 anos. Então, com 14 anos, ele voltou a morar nas ruas. E para sobreviver, ele passou a se prostituir. Porém, segundo entrevistas, ele disse ser apenas ativo durante o ato sexual, embora uma vez um dos homens o obrigou a ser passivo. E isso o atormentou muito, chegando ele a tentar o suicídio nessa época. Aos 16 anos, ele foi morar com um porteiro chamado Antônio Batista Freire, que começou a sustentá-lo e o apresentou à Igreja Universal. Mesmo com o sustento do companheiro e essa nova vida direcionada à igreja, tempos depois, o Marcelo se separou deste homem e voltou para casa. Foi morar com sua mãe e ali ele começou uma vida diferente, onde ele vendia bolsas, entregava panfletos e ajudava a mãe com os afazeres de casa e com as suas contas. Marcelo frequentava os cultos há mais de 10 anos nessa época, além de assistir às celebrações pela TV diariamente. Segundo ele, foi num desses cultos que ele ouviu que quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Segundo a lógica dele, ele não matava adulto, pois poderia os estar mandando para o inferno. Quando não estava lendo pregações do bispo Edir Macedo, ele estava lendo revistas pornográficas. Quanto aos crimes do vampiro de Niterói, no dia 16 de dezembro de 1991, Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos, teria saído com seu irmão, Ivan Medeiros de Abreu, até a casa de um vizinho que havia lhes prometido um almoço. Na época, o pré-adolescente morava na zona de pobreza do bairro de Santa Isabel, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Os dois eram filhos de uma empregada doméstica que possuía mais 5 filhos. Marcelo, segundo Altair, teria oferecido cerca de 4.000 cruzeiros
para que os dois ajudassem a realizar um ritual religioso católico. Os três pegaram um ônibus e foram parar numa praia deserta. Nesse momento, o Marcelo tentou beijar o Ivan, o garoto mais novo, que fugiu assustado, mas sendo capturado em seguida e derrubado no chão. Atordoado, Altair viu seu irmão ser abusado sexualmente por Marcelo, que após o ato o enforcou, avisando Altair que seu irmão estava morto. Assustado, Altair passou a fazer tudo o que Marcelo queria, sendo depois levado pelo assassino até um posto de gasolina, onde se limpou sob os olhos atentos de Marcelo. Os dois dormiram em um matagal e na manhã seguinte partiram para o Rio de Janeiro. Segundo consta, durante o trajeto, Marcelo teria se oferecido para morar com Altair, que teria concordado imediatamente. Nos depoimentos após o crime, Marcelo diz que teve piedade do garoto, pois ele havia sido bonzinho, e prometendo ficar com ele. Na época, Marcelo trabalhava como distribuidor de panfletos e teria que aparecer no trabalho para buscar novos papéis. Assim que se distraiu, Altair aproveitou e fugiu do assassino. Quando chegou em casa, através de uma carona, Altair não revelou que seu irmão havia sido morto. Ele só revelou o crime para uma das irmãs mais velhas dias depois. Marcelo não teria tentado procurar Altair, nem tentado esconder o corpo, mas teria voltado ao local do crime dias depois para modificar a posição do corpo. Segundo consta, as mãos do garoto estavam dentro dos shorts, o que afastou a tese inicial de afogamento, sendo constatado também o abuso sexual no IML. Quando o corpo foi identificado pela mãe de Ivan, Altair levou os policiais até o trabalho de Marcelo, que confessou o crime imediatamente, não demonstrando surpresa. Na delegacia, Marcelo afirmou que foi o autor de mais de 12 assassinatos. Ele revelou um dos primeiros crimes. Segundo o próprio, em junho do ano de 1991, ele havia acabado de descer de um ônibus quando viu o garoto Odair José Muniz dos Santos, de 11 anos, pedindo esmola na rua. Então Marcelo o convenceu e ir até a casa de uma tia para pegar cerca de 3.000 cruzeiros que seriam dados ao garoto. No entanto, Marcelo levou Odair até um campo de futebol e tentou abusar do menino e não conseguiu, e o enforcou. Palavras textuais de Marcelo. Não reparei se ele estava vivo ou morto quando o estuprei. Não consegui me satisfazer. Apertei sua garganta mais uma vez para garantir que a alma dele fosse para o céu. Logo após o crime, Marcelo foi para casa jantar e voltou mais tarde, quando decapitou o garoto. Marcelo afirmou que fez isso com o garoto para se vingar do que faziam com ele durante a época em que viveu no internato. Seu primeiro crime ocorreu em abril de 1991. Ele estava voltando do trabalho quando viu um garoto vendendo doces na avenida. Inventou a mesma história do dinheiro, do ritual religioso e o levou para um matagal. Tentou fazer sexo com o garoto, mas esse resistiu. Então Marcelo o agrediu com pedras, depois o asfixiou e estuprou. Segundo ele, foi a partir daí que não conseguiu mais parar de cometer crimes. No seu segundo crime, matou Anderson Gomes Goulart, 11 anos, quando estraçalhou sua cabeça e bebeu seu sangue enquanto o estuprava, e depois quebrou seu pescoço. Marcelo cumpre atualmente pena em manicômios judiciais desde 1993. Em outubro de 2017, quando já cumpria 24 anos de pena, embora não tenha sido julgado ou condenado, ele foi diagnosticado com doença mental, então permaneceu dentro de um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Em outubro de 2017, quando já cumpria 24 anos de prisão, a defesa de Marcelo tentou conseguir sua soltura. A promotora do caso disse: o pedido é para uma saída temporária, uma situação intermediária entre internação e liberdade, mas ele não tem condições de sair do hospital psiquiátrico. Ele fala com orgulho dos delitos que praticou. Não tem consciência de que o que fez é errado. Além disso, a equipe que cuida de sua internação nunca indicou que ele pudesse sair do hospital.
Marcelo foi avaliado por uma equipe de psiquiatras que o descreveu como portador de doença mental incurável, que não apresenta condições para a construção de um projeto terapêutico.